Lucelmo, primeira coisa que eu preciso te perguntar, o que é autismo? Porque eu acho que tem muita coisa hoje, aliás, eu até brinco no meu show que hoje todo mundo tá fazendo um diagnóstico pelo TikTok. Exatamente. O cara entra no TikTok, vai lá na Virgínia, aí a Virgínia fala 3 coisas, o cara fala, então eu tenho TDAH. Autismo agora tá crescendo e as pessoas, né, parece que virou um hype você ser autista, porque tem um lado bom do autismo, que o autista ele é muito inteligente, mas tem gente que fala que o autismo, na verdade, já existia há muito tempo atrás, as pessoas não diagnosticavam. Enfim, o que é autismo? Você que é um especialista do assunto. Cara, o autismo ele é um transtorno do desenvolvimento, ou seja, quando o bebê está lá na barriga da criança, da mãe, ele se desenvolve de uma forma, neurologicamente falando, que ou aquela forma é uma forma que a gente vai produzir aquilo que a gente chama de autismo, ou não. Ou seja, o indivíduo não vira autista depois por qualquer outro motivo. Ele já nasce daquela forma. O que pode acontecer é a gente não saber, né? A pessoa passar batido porque ele tem uma forma mais leve. Mas ela é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, o indivíduo tem que ter um conjunto de prejuízos para a gente dizer que aquele caso é um caso de autismo. Esses prejuízos são na área da comunicação e na área do comportamento, o comportamento mais fixo. Vamos mais chegar nisso. inflexível. Eu vou interromper pra caramba, tá? Porque eu tenho muita dúvida desse assunto. Tranquilo. Não, mas só isso que você falou. Aí, isso, cara, são coisas que você não consegue fazer um exame e dizer se tem ou não tem. Portanto, o diagnóstico é muito difícil. Não é uma coisa simples você olhar um videozinho e dizer, eu tenho porque eu vi ali o diagnóstico. É um diagnóstico complexo, feito por uma série de profissionais. Mas o mais importante é, você não adquire autismo. Porque tem muita gente que fala assim, gente, eu acho que eu tô autista. A pessoa nasce com isso. Não é igual o TDAH, inclusive, que é uma coisa que a gente aprendeu aqui no achismo. TDAH, né? Peguei TDAH, tava no metrô sem máscara. Não é isso. É uma condição do nascimento, certo? Exatamente. E aí você falou pra mim dos níveis, né? De tipo, que é muito difícil se descobrir. Quais são os níveis de autismo? Tem o leve, tem o médio, mas como é que você percebe? Cara, isso é um problema para os especialistas também, né? Não é só para a comunicação, porque a gente chama de, tecnicamente falando, 1, 2 e 3. E aí define pela quantidade de apoio que você precisa. Por exemplo, eu tô aqui, vim sozinho, eu tenho uma família, sou casado, tenho filho. Então, eu preciso de apoio, tenho lá meu terapeuta, mas não preciso toda hora. Então, nível 1. Se eu precisar de apoio todo dia, em algum momento do dia, eu vou chamar de nível 2, eu preciso de um apoio médio. O que seria um apoio? Um apoio, por exemplo, eu preciso que alguém me ajude a fazer comida, eu preciso que alguém me ajude a chegar nos lugares. Porque você tem um tremor na mão, alguma coisa do tipo? Não, por exemplo, eu tenho uma dificuldade psicológica de sair. Eu só saio, eu não saio de maneira só independente. Eu preciso que alguém me leve, porque eu posso ficar nervoso, ou o ambiente sensorial pode me trazer algum sofrimento, eu posso não conseguir fazer minha comida, planejar e fazer minha comida. Então eu preciso de um apoio, ajuda. Preciso que alguém me ajude. Pode variar muito o que essa pessoa faz. Agora, se alguém for totalmente independente, ele precisa de ajuda o dia inteiro, que precisa de ajuda para tomar banho, precisa de ajuda para fazer comida, precisa de ajuda para organizar o ambiente para dormir, aí ele é nível 3. Aí, às vezes a gente usa os termos leve, moderado e severo para ficar assim mais didático. Sim, mas é o nível 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Tá, mas para entender, com essa quantidade hoje de diagnósticos que está tendo, você acha que no futuro vai mudar esse termo? Porque autismo vai acabar sendo, tipo assim, o que você tem não é mais autismo. O que você tem, na verdade, é um transtorno XPTO. O que o outro tem, na verdade, é o autismo. Você acha que isso pode acabar virando subdivisões do autismo? É muito provável, tem várias pesquisas assim nesse sentido, mas a divisão, ela deve acontecer por motivos biológicos. Por exemplo, vamos imaginar que nós não estivéssemos aqui só nós dois, tivesse mais 2 pessoas com autismo aqui. Possivelmente, as 2 teriam motivos biológicos para ter autismo diferente de mim. Tá. Só que a maneira de eu me comportar é parecida com a deles, então a gente chama as 2 coisas de autismo. No futuro, provavelmente isso vai se dividir. Já existem várias pesquisas propondo isso. O meu achismo leva a crer que, antigamente, as pessoas já eram autistas, só que como não tinha tanta estrutura e tecnologia como tem hoje, as pessoas botavam o nome de outras coisas. Exatamente. Até mesmo, fulano é maluco. Fulano é... ele é fora da casinha. Sempre um termo mais, né, digamos, pejorativo até. E aí hoje fui descobrindo, né, e fala, não, aquilo ali que ele tinha, na verdade, era autismo, que foi o seu caso. Sim. É isso que eu queria entender. Exatamente. O que você teve do passado que você já tinha uma noção que poderia ser autismo e você não foi diagnosticado naquela época? Cara, eu não tinha noção nenhuma, né? Depois que você olha pro passado e começa a perceber. Então, por exemplo, eu passei por um bullying muito, muito, muito forte em todos os lugares que eu estudei.
Então, isso é um sinal de que você tem falta de traquejo social em vários contextos, né? Porque, veja, num lugar você tem um bullying, pode ser alguém que pegou no teu pé, agora você vai para várias escolas e todas você vive o mesmo processo, é porque te faltam habilidades sociais. Isso fica E o seu claro. bullying era sobre o quê? Cara, não é porque você tem o nariz, né? Não era isso. Não é. Pra ser bem sincero, eu nem sei direito, assim. Eu sei que tinha uma coisa que tem a ver com os trejeitos, que era chamado de viado, viadinho e tal. Porque eu, apesar de não ser, sempre tive um trejeito que não era, que talvez lembrasse de alguma forma. Esse era um, mas tinha outros que eu olhando pro passado, eu não sei te dizer por quê. Mas era muito consistente em vários lugares. Era chamado de folgado. Talvez a maneira de falar pareça um pouco arrogante. Uma das características do autismo leve é o que se chama de fala pedante, que é arrogante, né? Às vezes a maneira de falar, como ela não está tão assim, socialmente apropriada, ela soa arrogante. Então, talvez por aí. Me explica isso é interessante. Tipo assim, o autista talvez ele é um cara que não tem um traquejo de fala, de comunicação social que você está me dizendo, então ele vai ser mais curto e grosso. É isso? Isso, exatamente. Ele não quer falar muito, então... Não tem muita firula, entendeu? Por exemplo, a minha mulher... Isso é um... Os argentinos todos são autistas. Já estão mais próximos, né? Então, cara, minha mulher, por exemplo, ela sempre fala. Eu falo alguma coisa com ela super carinhosa, ela fala assim, não fala assim desse jeito ignorante. Eu falo, mas acabei de falar... Porque é difícil até perceber, mas ela fala muito curta, assim, muito direta. Quando eu escrevo no WhatsApp, eu escrevia, aí eu voltava para dizer bom dia. Porque o bom dia, boa tarde, ela não faz sentido. Se perguntar para qualquer pessoa com autismo, ela pode aprender a falar. Mas não tem sentido você falar, entendeu? É um desgaste, é uma coisa a mais que você está fazendo. Então, a ideia é ser mais central. Só que isso, para as pessoas, soa como uma coisa arrogante. Viu? Não critique o seu pai que manda só um ok. Isso daí pode ser, né, um transtorno.